com Heródoto Barbeiro. O nosso convidado de hoje mandou uma pauta, que é uma pauta sobre a importância de venda consultiva. Venda consultiva nos mercados atuais. Então, vamos falar, o nosso tema é venda consultiva. E ele está aqui ao meu lado, o nosso convidado de hoje, que tem como informação engenheiro, mas ele, na verdade, tem vários cursos na área de psicologia, vendas, marketing, etc., que é o João Carlos Remedi Bidar, que está aqui conosco. João Carlos, obrigado, então, pela participação conosco aqui no nosso Mundo Corporativo de hoje. Eu que agradeço. Bom dia, Heródoto. Ok. João Carlos, então, inicialmente, eu gostaria que você contasse para a gente o que é exatamente a venda consultiva. Vamos começar pela definição. Bom, a venda consultiva é diferente da venda tradicional de produtos. Ela não é baseada nas características do produto ou nas funcionalidades do produto, mas muito mais nas necessidades dos clientes. Quer dizer, pressupõe-se que eu vou ter ferramentas que me ajudem a ajudar o cliente a determinar suas reais necessidades. E a venda é uma consequência disso tudo. Sim. Quer dizer, hoje ainda existe a venda tradicional, mas essa venda tradicional está muito baseada em preço. Quer dizer, são produtos em que não se vê diferenciação entre um produto e outro e se procura o de menor preço. E a venda consultiva permite que eu agregue valor em toda a etapa do processo de venda e, com isso, o cliente, inclusive, perceba que pode até pagar mais pelo que está recebendo. Então, deixa eu ver se eu consegui entender. Então, a venda consultiva não se confunde por uma concorrência de preço e nem pela qualidade do produto? Isso faz parte também. Evidentemente que não adianta eu fazer uma venda consultiva se o meu produto estiver com um preço fora do mercado. Por outro lado, se eu tiver um produto de baixa qualidade, eu não vou conseguir também entregar. Mas ela é que permite que empresas que têm produtos iguais, que ofereçam os mesmos serviços, possam ter uma diferenciação. Isto é, eles ajudam o cliente a descobrir, às vezes, problemas que eles nem imaginavam ter. E, às vezes, são umas sangrias de recursos financeiros, muitas vezes são problemas que eles poderiam ter no futuro. Há pouco tempo você fez uma entrevista aqui sobre as oportunidades na Copa do Mundo e nos eventos. É verdade. E então tem empresas que estão se preparando para isso. Então, um vendedor consultivo, se ele tiver alguma coisa a oferecer para uma empresa, para que ela se prepare para isso, ele toma a iniciativa de ajudar o cliente a despertar para essa necessidade. Então, antes de que ele precise, que depois seja uma correria, que faça uma má compra, ele ajuda o cliente. Por isso que chamam consultivo. Ele é quase um consultor do cliente. Sim, quer dizer, ele não é ele não é visto com aquela figura tradicional do vendedor. Não. Não. É difícil. Ele é visto como um consultor. Tem muitas empresas que, inclusive, mudaram o nome de vendedor para consultor. Mas isso aqui é mais do que uma mudança de nome, é uma metodologia. É uma metodologia. É um método, né? É um método, é um processo com etapas e ferramentas que ajudem a esse vendedor, entre aspas, a ter acesso, por exemplo, às pessoas que decidem no cliente. Muitas vezes esses vendedores não acessam essas pessoas porque eles não têm discurso. Então precisa ter um discurso. Eu preciso ter conhecimento e um discurso para falar sobre os problemas do cliente, ao invés de só falar sobre as características da minha empresa ou do meu produto. Você quer dizer que, então, por esse método, em vez de eu falar do sapato que eu estou vendendo, eu falo do pé do meu possível comprador? Não? Exatamente. Isso? É isso mesmo. Esse exemplo veio bem a calhar. E um exemplo que eu tenho como característica é um vendedor de maçã que tinha o seu nonô na feira do Pacaembu, que para mim é o maior vendedor consultivo que eu já vi na minha vida. Vendedor de maçã? De maçã. Porque ele não ficava gritando a minha maçã é melhor e é mais barata, ele não ficava falando isso. Ele ficava mostrando, ajudando a pessoa a definir qual é a melhor maçã. Se alguém vinha comprar, ele orientava para que você quer. Ele tinha, inclusive, ele tinha receitas de tortas e tal, na base de maçã. E eu assisti uma vez uma coisa impressionante. Eu gostava muito do seu nonô, sempre ia lá visitá-lo. Mas ele fazia isso intuitivamente? Intuitivamente. Isso ele não foi para escola nenhuma, não. E uma vez chegou uma senhora procurando manga
e onde é que vendia o manga, e ele disse, a senhora me desculpa, mas para que a senhora quer manga? E essa senhora disse que queria fazer uma torta, porque os filhos comiam porcarias na escola, em que então ela ia mandar alguma coisa de merenda. E ele disse, bom, mas a torta de manga é um recheio que não é muito consistente, né? A senhora vai colocar isso na merenda dos filhos? Não vai vazar? Ela disse, eu não tinha pensado nisso. O que o senhor sugere? Maçã. Torta de maçã. E por acaso eu tenho maçã aqui para vender. Ele tem maçã, quer dizer, a venda é uma consequência daquela ajuda, daquele suporte que ele deu a essa senhora. Entendo. Agora, João Carlos, eu tenho uma pergunta aqui mandada pelo nosso twitter.com/Jornal da CBN. Assim, pergunta quais procedimentos devem ser observados ao se realizar acordos de negócio com grandes empresas. Ele fala aqui de multinacionais. Eu digo, essa venda que você acabou de explicar, é só no varejo ou ela pode se aplicar também no momento que eu vou vender uma máquina para uma grande empresa multinacional? Os grandes usuários da venda consultiva são grandes empresas. Na área de tecnologia, quase todas as grandes empresas, IBM, Microsoft, NEC, Siemens, elas utilizam a metodologia de venda consultiva. Então ela vale mais quando a gente tem uma solução complexa para vender. Mas alguma parte dela pode ser utilizada quando a gente vende no varejo. Eu dei o exemplo do varejo, mas as grandes empresas vendem com essa metodologia de venda consultiva. Entendo. E até a venda por telefone. Tem uma empresa que vende software de estatística, mas que os atendentes no telefone eles têm um enfoque consultivo. Limitado, eles não têm todas as ferramentas à disposição, mas eles podem utilizar esse enfoque consultivo e com resultados substancialmente mesmo maiores. Por telefone, por telemarketing, eu posso usar essa metodologia? Pode. Veja, como necessitam ferramentas, é preciso que os operadores tenham scripts em que não só informem preço ou característica de produto, mas consigam interagir com as reais necessidades desses clientes, inclusive ajudando a tomar a melhor decisão. Também outra pergunta aqui pelo Twitter. Essa aqui é de uma empresa chamada Idiomas Welcome. Ele quer saber se há material sobre venda consultiva para escolas de idioma. Está aqui a pergunta que acabou de chegar. Bom, para a aplicação da venda na escola de idiomas. Na verdade, isso se aplica em qualquer coisa. Eu, há pouco tempo, dei um treinamento para uma empresa que vende mão de obra. Vende mão de obra. A Manpower, eu posso dizer. Claro, lógico. Né? Então, inclusive, eles vendem mão de obra para colheita de uva na Argentina. E eles usam a metodologia de venda consultiva. Quer dizer, teoricamente, pode usar em qualquer ramo. Os bancos utilizam. Eu acho que não teria nenhuma dificuldade em usar em escolas de inglês. Mas eu não tenho experiência com a escola de inglês. Eu realmente não trabalhei com nenhuma escola de inglês até hoje. Porque eu acho que, geralmente, as pessoas que procuram uma escola de inglês também procuram tem alguma necessidade. Não é só por diletantismo. Não, eu quero falar inglês, deve ser um percentual pequeno. Sem dúvida. A maior parte é, preciso viajar. Você precisa viajar? Então tem aqui para você um curso de inglês em 10 dias. Você vai falar tão bem como Winston Churchill. Pode ser. Heródoto, uma coisa importante na venda consultiva é que a gente tem que ter mecanismos para ajudar o cliente a descobrir necessidades que são chamadas latentes. São necessidades que ele tem, mas ele não sabe que tem. Ou que ele já tentou resolver antes, mas custou muito caro, ou ele sofreu muito, ele acha que não tem solução, ou alguma necessidade que ele não está percebendo do que ele vai necessitar no futuro, por exemplo, esse da Copa do Mundo que eu dei o exemplo. Então eu tenho que ter ferramentas para conversar com. Se eu não tiver ferramentas, eu não sei o que falar. Eu vou conversar sobre o tempo, eu vou conversar sobre generalidades e normalmente aquilo que eu estou mais acostumado, que é falar sobre o meu produto. Mas aí eu sou igual a todos os outros. Não tem diferença nenhuma. E isso, se eu falo sobre problemas do cliente, isso pressupõe um certo valor naquela conversa. Os executivos recebem um vendedor quando ele tem discurso que vai ajudar na sua empresa. Senão ele manda para o departamento de compras. E o departamento de compras decide por preço. Preço.
Preço, qualidade, oportunidade, forma de pagamento, por aí, né? Basicamente é preço. Agora também todos esses componentes que você acabou de citar. Mas agora, como é que ele percebe o valor de alguém que ajudou a empresa? Só se um executivo estiver envolvido, que diga eu quero isso, né? Os meus próprios cursos, quer dizer, se eu vou vender um curso de vendas e eu vou vender esse curso no setor de compras, eles vão decidir pelo curso mais barato e pelas referências. Mas se eu vendo para um diretor de vendas, ele vai perceber que ele pode ter um ganho significativo que o pessoal de compras não percebe. Agora, você diz a utilização de muitas ferramentas, e isso aqui é uma metodologia, aliás, tem uma patente, inclusive, não é isso? Uma empresa americana, que você falou, né? E você é o representante da patente no Brasil. Isso toma um tempo maior dessa pessoa que deixou de ser vendedor e passou a ser um consultor? No início toma. Porque muitas vezes eu também sou cobrado pela quantidade de visitas que eu faço. Claro. Na verdade, pela quantidade de vendas que eu consigo concretizar. Como é que eu vou ordenar isso? Isso é um paradoxo, porque as empresas, ao mesmo tempo que querem vender mais e com mais qualidade, elas cobram muito de visitas e vendas, e o vendedor acaba fazendo a venda tradicional. E muitas vezes empurrando ao cliente uma solução. O vendedor consultivo pressupõe que ele tenha conhecimento do seu produto e da sua empresa, que ele tenha conhecimento do ambiente em que ele está envolvido, do seu cliente, do cliente do seu cliente, de fatores econômicos, da situação política, que ele tenha o entendimento do ambiente. E que ele tenha habilidade para vender e negociar, e que ele tenha habilidade de relacionamento. Então, ele precisa desenvolver algumas coisas. Ele precisa estudar sobre o cliente. Então, o que a gente sempre prega é que eu não posso visitar um cliente sem saber, sem visitar o site desse cliente, sem saber quem é quem, sem saber quais são os negócios desse cliente, sem saber como é que ele está dentro de um contexto na economia, como ele participa, qual é o mercado dele, porque aí eu tenho um discurso para conversar com o cliente e descobrir possíveis oportunidades de negócio. Não é simplesmente chegar lá com a minha malinha debaixo do braço e dizer, olha, eu tenho aqui uma coisa, né? Olha aqui no meu catálogo, né? Eu tenho uma coisa aqui para você que é extraordinária, você vai derrubar o seu custo de produção se você comprar esse produto. Não é mais. Não é mais. Eu vou te dar dois exemplos. Uma é de marketing, quer dizer, as áreas de marketing agora já não estão mais construindo folders com folhetos dizendo características do produto, mas dizendo onde eles trabalharam com clientes e que benefício eles conseguiram provocar nesses clientes. Uma outra coisa é que toda empresa tem que estar envolvida com isso. Outro dia encontrei com um executivo, ele me disse que encontrou um possível cliente no avião, se apresentaram e ele viu que seria um possível cliente. Então, ao invés de ficar uma conversa trivial, ele disse, que bom que eu lhe encontrei. Porque nós temos trabalhado com outras empresas do ramo da sua e nós temos conseguido esse resultado. O senhor estaria interessado em falar com a gente? Ele disse que no dia seguinte esse executivo ligou para ele e ele manteve contato. Quer dizer, até para todo mundo, o presidente, o diretor, o pessoal do jurídico, financeiro, todo mundo administrativo tem que estar voltado para essa cultura. Isso é quase que um DNA que as empresas começam a ter e com resultados excelentes. Entendo. Bom, eu posso entender então quando vai se realizar então uma venda baseada na metodologia da venda consultiva, quem é que toma a iniciativa? É o comprador ou é o vendedor? Ou pode ser qualquer um dos dois ou os dois conjuntamente? O comprador, quando chama alguém, ele já tem uma ideia do que ele quer. Agora, e evidentemente eu preciso trabalhar e existe um método para se fazer reengenharia de visão de compra. Quer dizer, eu refaço a cabeça. Esse senhor, o seu nonô, quando a pessoa queria manga, ele mudou a cabeça dela para maçã. Mas não disse que a maçã era melhor do que a manga, ele simplesmente mudou. Porque ele aí criaria até um conflito. Lógico. Não, eu acho que maçã é melhor. Lógico, exatamente. Mas, então, eu posso fazer reengenharia dessa visão que o cliente tem.
Agora, se eu tomo a iniciativa de começar a conversar com o cliente sobre coisas que ele não está pensando, mas, por exemplo, em que ele está perdendo o dinheiro, esse cliente passa a me perceber como o primeiro a descobrir isso aí, a ajudá-lo nisso. E, estatisticamente, 85% das concorrências ganha quem chega primeiro. Que coisa, né? Então, quer dizer, os outros, muitos deles são bois de piranha, quer dizer, eles são chamados apenas para completar, porque o setor de compras precisa de 3, 4 propostas, mas já tem uma que tem a preferência. E é evidente que isso implica também em negociar alguma coisa de preço, claro. mas aí o cliente está percebendo o valor que tem aquela proposta. E não é uma proposta qualquer. Né? Sim. Quer dizer, a decisão já foi tomada. A decisão Eu já preciso foi apenas formalizar isso. Exatamente, é isso? Exatamente. Até às vezes para poder satisfazer uma determinação da própria empresa. Legal. É claro, e evidente que se chegar um outro fornecedor que oferece alguma coisa muito boa, ou melhor, ou ele tem a habilidade de fazer essa reengenharia na cabeça do cliente, pode acontecer de perder o negócio. Claro, sem dúvida. Mas, normalmente, se eu fizer um bom trabalho consultivo e eu chego primeiro, eu consigo interferir, inclusive, nos termos de licitação. Né? Quer dizer, a carta convite que vão fazer para os outros já vão ser de acordo com o que eu posso oferecer. Então, a venda passa a ser uma consequência desse trabalho. Porque meus concorrentes até podem ter dificuldades depois em preencher todos aqueles requisitos que essa carta... Eles têm dificuldade e, por um outro lado, o cliente não vai dar o mesmo tempo para todo mundo, porque ele já entendeu qual é o problema dele. Então, ele não vai chamar um outro concorrente e dizer, vamos começar do zero de novo. Né? Então, ele normalmente manda uma carta com a especificação. Por isso que eu sempre digo, quando a gente recebe uma carta, o que a gente chama pedido de proposta, já com a especificação, ao invés de festejar, deveria chorar. Significa que eu não fui o primeiro a chegar. Alguém chegou antes. Alguém já está lá. Alguém chegou antes. Tá certo. Bem, vamos fazer então aqui o nosso rápido intervalo, essa nossa conversa do mundo corporativo de hoje, com o João Carlos Remedi Bidar, que está aqui conversando conosco, e o nosso tema hoje é sobre venda consultiva. O nosso e-mail continua à sua disposição aqui, que é o mundocorporativo@cbn.com.br, ou então no nosso twitter.com/jornal da CBN, para você fazer perguntas aqui para o nosso convidado de hoje. Voltamos em 30 segundos. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro. A Editora Globo e a CBN Livros lançam Crise e Comunicação Corporativa, de minha autoria. O livro é uma reflexão de como as novas mídias impactam a relação das empresas com seus públicos. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro. Olá, nós estamos de volta então aqui no nosso Mundo Corporativo de hoje. As comunicações, estamos ao vivo, estamos gravando para o Jornal da CBN, aqui no mundocorporativo@cbn.com.br, ou então no nosso Twitter, que é twitter.com/jornal da CBN. Hoje aqui ao meu lado, o engenheiro, consultor palestrante, falando sobre venda consultiva conosco, que é o João Carlos Remedi Bidar. Bom, João Carlos, você me diz o seguinte, você me mandou uma pauta, né? E eu estou, obviamente, seguindo a pauta que você nos mandou, que, aliás, é bastante interessante. Existem basicamente dois tipos de vendedores, os águias e os metódicos. Dá você explicar para mim o que é um vendedor águia e o que é um vendedor... Águia, para mim, é só aquela do Coringão, você sabe como é que é, é um gavião. Mas eu vou falar de águia e vamos falar então aqui dos metódicos. Evidentemente que não tem uma pessoa totalmente águia nem totalmente metódico. Elas têm característica dos dois tipos. Mas algumas características se sobressaem. O águia, normalmente, é um vendedor que vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa? Vende qualquer coisa. Ele está vendendo plano de saúde, ele consegue um emprego na empresa que vende geladeira, ele vai vender. E ele investe muito no relacionamento. E com isso, como ele sabe fazer perguntas, ele usa muito o relacionamento para perguntar, interagir com o cliente e obter informação desse cliente.
Você falou que ele sabe fazer perguntas. Sabe fazer Mas o vendedor não é aquele que fala, em vez de perguntar? Não, esse vendedor está perdendo espaço. Quer dizer, o vendedor que fala muito, o vendedor... Já se diz que vender é 90% escutar, né? É saber fazer a pergunta adequada e esperar ou provocar o cliente para que ele fale onde estão as suas necessidades. O metódico, ao contrário, ele investe no conhecimento. Ele conhece muito, ele sabe fazer apresentações, ele acha que o relacionamento não é tão importante. Muitas vezes, quando ele explica alguma coisa ao cliente, o cliente não entende, ele diz, mas esse cliente não quer comprar da gente, é burro, não, né? É limitado. Mas esse metódico, se tiver ferramenta na mão, ele precisa de ter um processo, por isso ele é metódico. Se ele tiver ferramenta na mão, ele é um excelente vendedor. Mais do que o águia? O águia é um pouco difícil, porque o águia às vezes vende coisa que não pode entregar, né? Que não consegue entregar. O águia vende tudo. Ele é aquele vendedor que dá energia, ele normalmente se destaca em vendas, mas normalmente também eles não ficam muito tempo na mesma empresa. Ah, não fica na mesma empresa? Não, eles criam muitos problemas. Né? Eles criam problemas de entrega, de desgaste com o cliente. Então, eles mudam muito de empresa. Tem que ter algum águia na equipe? Tem que ter. Porque o águia dá energia. Ele é muitas vezes a referência de desempenho, assim, de resultado. Mas hoje as empresas grandes estão preferindo vendedores metódicos. Quer dizer, aquele que faz um plano, segue uma metodologia, que não atropela, né? que não força demais, quer dizer, o cliente não se sente incomodado. Qual dos dois é emotivo? O águia. O águia? O águia é emotivo. O águia é mais emotivo. O águia é capaz ele entra tanto na vida dos clientes que se o cliente conta uma história ruim, ele é capaz de chorar junto com o cliente. Já vi político fazer isso. Não, mas o águia, vendedor águia faz também. Faz também. Agora, muitas vezes, não é sempre, ele é um vendedor excelente, mas ele pode vender coisas que depois não se consiga instalar. Ele diz, depois eu resolvo. Né? E isso pode trazer algum... Quer dizer, eu vendo, depois o problema de vocês é fabricar para atender o cliente. Exatamente. Meu negócio é vender. É vender. Eu fui contratado para vender, vendi, agora vocês põem aí o turno extra, porque o cliente precisa desse material, desse produto na semana que vem. Exatamente. E aí não chega na semana que vem. Exatamente. E aí a credibilidade da empresa vai para o... Porque não é a credibilidade dele só que ele está jogando. Não. Está jogando a credibilidade da empresa também. Muitas vezes, quando eu digo que posso fazer, eu estou dizendo que a empresa pode fazer. E tem muitos que se eximem, eu tenho muitos exemplos do que depois ele diz, olha, eu estou lutando por vocês, a empresa que não consegue atender. Quer dizer, a empresa fica mal e ele não perde tanto a credibilidade. Isso aí. Agora, a venda consultiva é uma ferramenta interessante. Ela ajuda os dois lados. Ela ajuda o metódico a ter ferramenta para, por exemplo, acessar um executivo, saber conversar com esse executivo, e ajuda o águia a focar nos negócios que têm mais probabilidade de sair. Quer dizer, como tem uma metodologia, ele não sai atirando para todo lado. O águia normalmente é uma pessoa muito energética e que busca atirar em muitos clientes para poder pegar alguns. O melhor vendedor, então, é um águia metódico? É um águia metódico. Se tivesse essa pessoa, quer dizer, a venda consultiva, ela tende a pegar vendedores metódicos e conseguir o desempenho de águia. E dá uma certa disciplina nos águias. Os águias não gostam muito de ser controlados. Disciplina. Não, eles não gostam. Quando a gente diz, olha, vamos visitar um executivo, e vai o executivo da minha empresa, ele diz, não precisa, deixa que eu... deixa comigo, né? Mas se depois não sai o negócio, ele diz, não, fugiu do meu controle, né? Mas é interessante, a simbiose de um grupo com alguns águias e muitos metódicos, essa proporção deve ser de 20% e 80%. 20% e 80%? Bom, aí na pauta que você me passou, você diz, então são 20% de águia e 80% de... Esse seria o ideal, porque mais do que 20% dentro de uma equipe de vendas. Dentro de uma equipe de vendas. Mais do que 20% de águias pode causar muito problema. Fica uma equipe muito desorganizada, desestruturada. Muitos metódicos, falta um pouco de energia, né, na equipe. Mas então como é que essa equipe se articula? Para o cliente tal, nós vamos mandar um águia? Sim. Os clientes... isso? É, lógico.
Os clientes, eles têm perfil também, que eu não tratei nessa pauta, mas os clientes, tem clientes que adoram tecnologia, tem clientes que eles olham para o futuro, tem clientes visionários. Nesse caso, tem que mandar águias. Agora, se o cliente é mais conservador ou pragmático, tem que mandar metódico. E como a maioria... Quem é que decide isso? O gerente de vendas. O gerente de vendas é que tem que analisar o perfil dos seus clientes. Não pode ser, não. Manda o Zezinho que ele está agora desocupado. Não, aí não? Vai haver uma incoerência porque ele não vai conseguir vender. E aí diz assim, o cliente não quis. Outro dia me deram um exemplo de um cara que foi numa empresa, visitou a empresa e chegou lá e foi falar ele só conhecia a sua empresa, então ele foi falar do produto. E o diretor lá da outra empresa dizia, me dá uma razão para eu fazer negócio com vocês e não com quem eu já estou fazendo até hoje. E aí? E ele não soube falar. Uma razão. Uma razão. E é uma pergunta crucial, né? Crucial. Eu preciso saber onde é que eu trago benefício para os meus clientes. E como ele não soube falar, o cara encerrou o assunto e queimou, né, completamente o relacionamento, o acesso dele e da empresa naquela empresa. Agora, é possível o treinamento? Ou o treinamento é desejável? Ou é necessário para se mudar esse conceito? É necessário. É necessário. O que a gente tem feito é treinamento para vendedores, para gerentes de vendas, porque implica também fazer uma gestão de vendas diferenciada, e para a empresa como um todo, para todos os diretores, para áreas em níveis diferentes, para as áreas que trabalham relacionadas com venda, inclusive áreas de atendimento. Todo mundo é treinado, alguns com palestras, alguns com algumas ferramentas. E os vendedores, a gente faz trabalho duro de workshop, de desenvolvimento das próprias ferramentas específicas. E o pessoal de marketing ajuda a desenvolver o discurso adequado. O pessoal de produto ajuda a desenvolver um discurso voltado para o cliente, não só pensando na sua própria empresa. Então, é uma mudança substancial do foco na minha empresa para o foco no cliente. É uma mudança qualitativa. Qualitativa. Você definiu bem. Agora, é interessante que tem 3 perguntas que a gente diz que se ajudar o cliente a responder, a venda está feita. Qual é? A primeira delas é, por que mudar? Quer dizer, por que comprar? Por que mudar o que eu já estou conduzindo? Por que eu vou mexer no time que está ganhando? Por que eu vou mexer nisso aqui? A segunda é por que mudar agora? Porque ele pode se dar conta que deve mudar, mas ele diz, volta daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. E a terceira é, por que eu? Porque ele deve comprar de mim. E aí, então, eu tenho que mostrar competência, não só na característica do meu produto, com qualidade, com preço adequado, mas eu tenho que mostrar que eu já trouxe benefício a outros clientes, né? Então, com isso, eu tenho um exemplo excelente. Aí ele vai dizer, bom, muito bem, vamos conversar. Seguindo, então, esses passos, eu tenho a possibilidade, uma grande possibilidade de conquistar o cliente. Eu posso entender, então, que o meu foco, isso aqui já foi dito aqui por, não sou eu que falo, um consultor, estou transferindo o foco no cliente pelo foco do cliente? Bom, na verdade, sim. Não é... A venda consultiva não implica em totalmente ser o foco do cliente. Mas, por exemplo, se eu conhecer o que os clientes do meu cliente preferem, eu posso oferecer para o meu cliente alguma coisa que ajude a vender para os seus clientes. Então, aí é o foco do cliente. Foco do cliente. Agora, internamente na empresa, eu tenho que ter foco no cliente. Esquecer que a minha empresa tem 3.000 funcionários ou 20, que tem instalações excelentes, que tem produtos com essas características, mas mostrar onde que eu ajudo alguém a ganhar dinheiro ou a resolver os seus problemas. Aí eu estou focado no cliente. No cliente. Para que eu possa realizar a venda. Para que possa a venda ser uma venda... né? E normalmente esses relacionamentos são relacionamentos duradouros, né? Eles não são... Você faz uma venda, então você gasta um pouco mais de tempo no início para se preparar, mas aí vem vendas subsequentes, que essas aí têm muito menos trabalho. Quando alguém vê você como um consultor, ele já não pede para você passar por todas as etapas. E você passa a ter credibilidade, né? Quer dizer, então, as pessoas compram porque acreditam em você. Você é o primeiro a ser chamado. Essa questão da credibilidade aí também é um fator decisivo. Decisivo.
Não dá. O vendedor águia, e voltando àqueles águias, o vendedor águia às vezes fala coisas, não é que sejam mentiras, mas ele fala coisas que não são comprovadas ou que já possam estar mudadas. Ou seja, vai buscar empresa. todos os argumentos possíveis e imaginar para te convencer Pra que você tem que poder. comprar aquele produto. Exatamente. E ele envolve as pessoas, quer dizer, o vendedor águia, ele sai abraçado de lá, ele vai jantar, ele visita. É uma característica excelente, não estou desconsiderando, Sem dúvida, né? claro. Mas é evidente que tem que ter um pouco de método, senão perde o controle totalmente. Sei. Ou perder a credibilidade, você não só perde aquele cliente, como provavelmente deve perder outros. Outros. Porque eu vou ligar para meus amigos e não comprem dessa empresa porque eles me enganaram. Exatamente. Tem gente que diz, tem uma empresa chamada TARP que faz pesquisa nisso, que ele diz que a pessoa, quando está satisfeita, ela conta no máximo para as pessoas da relação mais próxima. Mas quando ela está insatisfeita, ela conta para todo mundo, né? A fúria. E hoje, com internet, com tudo, ele pode divulgar isso de uma forma assustadora. Ele pode derrubar uma empresa, né? Não tem dúvida. Entendo. Quer dizer que então aquele que a gente chamava antigamente de empurroterapia acabou. Pode funcionar talvez no varejo, se é que tem ainda, não no sei. varejo ainda funciona, mas olha só, Heródoto, eu fui comprar um home theater, resolvi, né, colocar alguma coisa mais moderna na minha sala. E fui numa empresa, eles só tinham informação sobre o produto. Não sabiam me dizer para que tamanho de sala, não fez pergunta nenhuma sobre como que eu queria ouvir, que tipo de coisa eu queria. Eu fui numa outra empresa, e na outra empresa a primeira coisa que o vendedor me perguntou é qual era o tamanho da minha sala. Quer dizer, esse vendedor já teve um enfoque consultivo, já está me ajudando a comprar o produto. Eu vou comprar de quem? Na hora de comprar eu não vou dizer, bom, vamos ver onde é mais barato. Então, mesmo no varejo, determinados produtos eu posso ter o enfoque consultivo. Sem dúvida. Agora, eu vi você falando, Nanda, vou comprar um home theater. Eu quero dizer, olha, este aqui, eu acho que 99% do varejo que eu conheço, age exatamente como você disse. Não, olha aí o produto aí, ninguém pergunta, escuta, mas qual é o tamanho da sua sala? Exatamente. Vou ver se eu tenho o aparelho adequado para a sua sala. Ou Para como você é que ter o o senhor melhor... quer ouvir, que tipo, porque existem várias... Não adianta vender o mais caro, nem aquele que o gerente está cobrando para ele bater a meta. Ele tem que vender o que o cliente quer, que ele se sinta satisfeito. Porque se ele compra e não é bem o que ele queria, ele, na pior das hipóteses, hoje ele pode até devolver, porque Claro, tem a lei do consumidor, mas na pior das hipóteses ele vai ficar com uma má impressão daquela empresa. Né? Ok. João Carlos, muito interessante realmente a sua entrevista aqui sobre venda consultiva. Acho que ficou bastante claro, bastante didático. Né? Essa mudança, como você disse, é uma mudança qualitativa. Né? E como você disse, se aplica, esse exemplo final que você deu, inclusive, se aplica desde os pequenos negócios até os grandes negócios que você está se referindo. Muito obrigado aqui pela sua participação conosco no Mundo Corporativo. Obrigado, Heródoto. E fica à vontade aí quando precisar. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.